Pastor e professor Alberto Matos. Uma reflexão bíblica para o seu crescimento pessoal e fortalecimento ministerial. Edificando vidas, transformando ministérios. Olá, aqui estamos para trazer mais uma reflexão bíblica para você. Cristo, o vencedor que concede dons. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Efésios 4:8. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja em Éfeso, cita um trecho do Salmo 68:18, aplicando a Cristo e a sua obra redentora. A imagem apresentada é poderosa. Cristo, o grande vencedor, após triunfar sobre o pecado e a morte, liberta os cativos e concede dons ao seu povo. Essa passagem aponta para o aspecto central do Evangelho. Cristo não apenas nos resgatou, mas também nos equipou para o serviço no reino de Deus. Assim como o rei vitorioso distribui despojos após a batalha, Jesus concede dons espirituais à sua igreja, capacitando cada crente a viver para a glória de Deus. Vamos refletir sobre 7 lições espirituais extraídas desse versículo e sua aplicação à vida cristã. Em primeiro lugar, Cristo é o grande vencedor. A expressão subida ao alto indica a ascensão de Cristo após sua ressurreição. Ele venceu a morte, o pecado e as forças das trevas, assumindo seu lugar de glória à direita do Pai. Filipenses 2:9-11. Qual a aplicação que nós podemos fazer desta verdade? Como cristãos, vivemos na vitória de Cristo. Não lutamos para alcançar a vitória, mas a partir da vitória que ele já conquistou. Isso nos dá confiança para enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que nosso Rei reina soberanamente. Em segundo lugar, a libertação dos cativos. A frase, levou cativo o cativeiro, sugere que Cristo libertou aqueles que estavam presos sob o domínio do pecado e da morte, Colossenses 2:15. No contexto da cultura antiga, reis vitoriosos libertavam prisioneiros de guerra e os traziam para um novo reino. Qual a aplicação que temos aqui para nós? Antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do pecado. Romanos 6:17-18. Mas agora fomos libertos para viver uma nova vida em obediência e santidade. Essa libertação não é apenas teórica, mas prática. Devemos rejeitar tudo o que nos aprisiona e viver como pessoas realmente livres em Cristo. Em terceiro lugar, a generosidade de Cristo. Ao invés de guardar para si a vitória, Cristo deu dons aos homens. Ele não apenas nos resgatou, mas também nos equipou para servi-lo. Como podemos aplicar isto? Jesus não nos salva para uma vida estagnada, mas para sermos ativos no seu reino. Cada cristão recebe dons espirituais, 1 Coríntios 2:7-11, e devemos usá-los para a edificação da igreja e para a proclamação do Evangelho. Em quarto lugar, o propósito dos dons espirituais. Os dons não são distribuídos para exaltação pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4:11-12. Deus capacita seu povo para o crescimento da igreja, para que sejamos unidade na fé e maturidade espiritual. Que aplicação? Pergunte-se, como estou usando os dons que Deus me deu? Seja pregando, ensinando, servindo
ou encorajando. Devemos ser fiéis administradores da graça que recebemos, conforme 1 Pedro 4:10. Em quinto lugar, a soberania de Deus na distribuição dos dons. Cristo dá dons conforme a sua vontade, Efésios 4:11. Nem todos recebem os mesmos talentos, mas cada um tem um papel específico dentro do corpo de Cristo. Como aplicar isso em nossas vidas? Em vez de invejar o dom do outro, devemos valorizar e desenvolver o que Deus nos confiou. Cada dom tem sua importância e juntos formamos um corpo equilibrado e funcional, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27. Em sexto lugar, o chamado à responsabilidade. Se Cristo nos deu dons, ele espera que os usemos de maneira responsável. A parábola dos talentos, registrada em Mateus 25, 14 a 30, ensina que Deus deseja frutificação e não estagnação. Como aplicar isso? Não devemos enterrar nossos dons ou negligenciá-los. Precisamos buscá-los, desenvolvê-los e empregá-los para o reino, seja dentro ou fora da igreja. Em sétimo e último lugar, a gratidão pelo presente de Deus. Os dons espirituais são uma dádiva de Cristo. Devemos recebê-los com humildade, alegria e gratidão, reconhecendo que vêm da graça divina e não de nossos méritos. Aplicando isto em nossa caminhada, nossa resposta à generosidade de Deus deve ser serviço dedicado e adoração sincera. Quando usamos nossos dons, estamos demonstrando nossa gratidão ao Senhor pela sua obra em nós. Concluindo, viver como frutos da vitória de Cristo deve ser o nosso lema. O versículo de Efésios 4:8 nos lembra que Cristo venceu e reina soberano. Fomos libertos para viver em novidade de vida. Ele nos capacitou com dons espirituais para servi-lo. Portanto, não podemos viver de maneira passiva ou indiferente. Se Jesus nos deu dons, devemos usá-los para glorificá-lo e edificar sua igreja. Quero deixar com você algumas questões para reflexão. Você já descobriu os dons que Deus lhe concedeu? Como tem usado esses dons para servir ao reino de Deus? Está vivendo na vitória que Cristo conquistou para você? Responda estas perguntas diante do Senhor. Que possamos ser discípulos fiéis, vivendo na plenitude dos dons que Cristo nos entregou e refletindo sua glória ao mundo. Amém. Eu deixo aqui um forte abraço para você e uma oração sincera e profunda, que você não somente descubra seus dons, mas que coloque seus dons em ação, porque esta é a vontade de Deus.